E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Esse versículo que nós lemos, esses versículos, ele diz respeito a um contexto. A nação de Israel estava sendo oprimida pelos midianitas durante muitos anos. E eu não vou entrar dentro desse detalhe, mas a partir desse versículo 12, Deus aparece a Gideão e diz a ele: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão faz uma pergunta ao Senhor: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Talvez eu esteja nessa noite compartilhando esta palavra com muitas pessoas que estão passando por momentos em sua vida, estão questionando a Deus. Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando por isso? Então quero abordar nessa noite sobre esse tema: por que sofre o justo? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Porque aquele que não tem um relacionamento com Deus, a resposta do sofrimento talvez esteja na infidelidade, mas é a resposta do sofrimento, da dor, das aflições. Para aqueles que têm um relacionamento de intimidade com Deus, por que isso? Por que é que você está aqui nessa noite com o seu coração aflito por causa de uma dor, talvez no seu corpo físico, talvez o problema seja lá dentro da sua casa? Eu quero que esta palavra nessa noite venha como um bálsamo para o seu coração. Eu quero nessa noite não pretender que eu responda de uma forma completa ou abordar todos os porquês, mas Deus trouxe algo ao meu coração alguns dias atrás, e é sobre isso que eu quero compartilhar. A primeira dessas razões, por que o justo sofre? A primeira delas é porque nós ainda não estamos no céu, nós estamos na terra. E o sofrimento, a dor, ela é inerente, ela está intimamente ligada à existência humana. Desde que o ser humano caiu lá no jardim do Éden, através da pessoa de Adão, a enfermidade entrou na terra. Por isso mesmo nós, servindo a Deus, temos um relacionamento com Deus, estamos sujeitos aos mesmos problemas do que aqueles que não conhecem a Deus. A igreja está entendendo isso? A única diferença é que tantas e tantas vezes nós ouvimos a partir desse pulso, a nossa diferença é que nós temos esperança. A diferença daquele que serve a Deus e passa pela prova, passa pela tribulação, é que nós temos em quem confiar. Mas nós não estamos isentos de problemas, nós não estamos isentos de enfermidades. Desde que o homem caiu lá no jardim do Éden, nós estamos sujeitos às enfermidades, à morte, a problemas e às dificuldades. E o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. E tem muitas pessoas que às vezes se convertem, vêm para Jesus achando que quando iniciar esse processo de conversão, que os problemas e as dificuldades cessariam. E aí a razão de muitos não permanecerem na presença de Deus, porque vem para a presença de Jesus e nem todos os problemas são solucionados, mas o maior problema do ser humano é solucionado no dia que nos entregamos a nossa vida para Jesus Cristo. Todos os nossos pecados são perdoados e o nosso nome é escrito no livro da vida. Pode ser que nós não sejamos curados, mas quando nós fecharmos os nossos olhos aqui na face dessa terra, nós abriremos os nossos olhos lá no céu. E lá naquele dia diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque tudo isso vai ficar no passado. Mas enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos ao sofrimento. A segunda razão: pessoas boas também fazem escolhas ruins. Mesmo sendo servo de Deus, mesmo temendo a Deus, muitas pessoas, muitos crentes fiéis a Deus, tomam decisões erradas.
Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que estão sofrendo, porque tomaram uma decisão errada há 10 anos atrás. Porque tomaram uma decisão errada há 20 anos atrás. Pessoas boas também tomam decisões ruins. E cada escolha que nós fazemos são sementes que nós plantamos. E talvez tenha pessoas aqui nessa noite que estão colhendo algo que semeou algum tempo atrás. Muitos do sofrimento, eu não quero talvez ser ousado a dizer que a maioria das nossas dores e dos nossos sofrimentos estão associados a escolhas erradas que nós fazemos. Por isso nós precisamos pensar muito bem antes de tomar uma decisão. O Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite também a não tomarmos decisões no momento de ira, no momento de forte tensão emocional, porque tudo que nós decidimos num momento como esse, certamente vamos decidir errado. Por isso o salmista no Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, nós estamos vivendo uma crise de impaciência. Nós não sabemos esperar mais com paciência no Senhor. E por não saber esperar com paciência, tomamos atitudes e decisões precipitadas que trazem consequências para a nossa vida. Tem gente gemendo aqui nessa igreja. Tem gente sofrendo nessa igreja, porque tomou decisões erradas, mesmo sendo servo de Deus. Mesmo temendo a Deus, estão sofrendo as consequências por decisões erradas. Irmãos, nós precisamos escolher muito bem as decisões que nós tomamos. Eu quero deixar também um texto, você não precisa abrir, só ouça. Ouça com Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus deu algo para nós, irmãos, que Ele não nos tira, que é um negócio chamado direito de escolha, livre-arbítrio. Irmãos, tem gente caminhando para o inferno, porque não se decidiram a estar com o Senhor Jesus Cristo. Tudo uma questão de decisão. Já pensou o que é isso? Deus deu a cada um de nós a liberdade de decidirmos aquilo que temos para a nossa vida. Tem gente que vive amaldiçoando a sua própria vida, vive amaldiçoando a sua família, às vezes dizendo: esse menino não tem jeito, o meu marido não tem jeito, mas para Jesus tem jeito. Tem gente que pega o salário no início do mês, olha para ele, tira-se, vou fazer com essa mixaria. Irmãos, são decisões que nós estamos tomando de amaldiçoar a nossa casa, a nossa família e aquilo que temos. Precisamos ser gratos àquilo que Deus tem colocado na nossa mão. O poder da vida e o poder da morte está na nossa boca. Está diante de nós o poder de decidir aquilo que queremos para nós. Muitas pessoas estão sofrendo porque têm decidido pela morte, decidido pela tristeza, pela destruição. E só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É a maior decisão e a mais importante que nós podemos tomar durante a nossa existência. Irmãos, quando se fala de decisão, nós tomamos decisão o dia inteiro. Decisões que não fazem nenhuma importância. Eu escolhi a gravata, que inclusive ganhei hoje. Eu escolhi a gravata que eu ia colocar para vir no culto. Poderia ter escolhido uma outra, decidi essa, mas não faz nenhuma diferença. Tem decisões que nós tomamos que ela tem pouca influência na nossa vida, mas tem decisões que são muito importantes. Se você vai se casar, com quem você vai se casar, não são decisões que podem ser tomadas de qualquer maneira. Se você vai estudar, fazer uma faculdade, que faculdade você vai fazer? São decisões muito importantes, porque ela vai te acompanhar a sua vida inteira. Tem gente sofrendo porque escolheu mal na hora de casar. Aliás, nem escolheu. Aliás, fez o que não devia fazer, fora do tempo, e está sofrendo porque fez o que não devia ter sido feito. Fez fora do tempo, está sofrendo até hoje. São decisões que vão nos acompanhar a nossa vida inteira. Mas a decisão de entregar ou não a nossa vida para Jesus Cristo vai nos acompanhar por toda a eternidade. É escolher passar uma eternidade com Deus no céu, ou uma eternidade longe dele no inferno. E diz a palavra de Deus que lá no inferno o fogo não se apaga e o bicho não morre. Já pensou o que é isso? Pense bem nas suas decisões.
Pense bem naquilo que você tem decidido na sua vida, para não estar chorando no dia de amanhã. Terceiro ponto, de alguma forma, aquilo que nós como servo de Deus estamos passando, que nos causa dor, nos causa sofrimento, de alguma maneira Deus vai converter isso para o nosso bem. Às vezes as enfermidades, as lutas, as dificuldades que nós enfrentamos, nem todas são porque decidimos errado. Muitas delas são porque são naturais do ser humano. E muitas delas Deus permite, porque isso vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes essa luta que você tem enfrentado, isso tem te acrescentado fé. Isso tem te despertado a estar orando mais, a buscar intimidade com Deus. De alguma forma, às vezes as lutas na vida do crente, se nós entendermos isso como sendo da parte de Deus para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, isso vai contribuir para o nosso bem. O quarto ponto, Deus prova a nossa fé. Hoje, irmãos, estamos vivendo um tempo muito difícil, onde o evangelho tem sido pregado com uma série de facilidades. Vem porque Jesus vai resolver todos os seus problemas e pode não resolver. Mas o problema do pecado Ele resolve. E Deus vai nos provar a nossa fé. Ele provou a fé de Abraão. Vai lá no Monte Moriá, oferece o seu filho Isaque, o filho que eu havia prometido e lhe dei, oferece ele um holocausto a mim. O que é holocausto? Matar, picar em pedaços e colocar fogo. Foi por isso que Abraão andou durante 3 dias segurando na mão do seu filho, quem sabe, para subir lá no morro e oferecer o filho dele em holocausto a Deus. Deus estava provando a Abraão, mas Deus não conhecia o coração de Abraão, Deus conhecia. Por que então Deus nos prova? Porque nós não conhecemos o nosso coração. Deus sabe, mas nós não sabemos. O exemplo disso é Pedro. Pedro, Jesus havia dito para eles: eu vou ser entregue, vou morrer, vou ser entregue na mão dos gentios. Aí Pedro falou: não, Senhor, se o Senhor for, nós estamos juntinhos. O Senhor vai morrer, nós vamos com o Senhor. Nós vamos morrer também com o Senhor. Onde o Senhor for, nós vamos. Aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você não sabe o que você está falando. Ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E de fato aquilo aconteceu porque Pedro não conhecia o seu próprio coração. É no meio das adversidades, no meio das provas que nós enfrentamos, que o nosso coração é revelado. Quantas pessoas na hora da prova, na hora da luta, elas viram as costas para Deus e vão embora. Talvez até declarassem: não, eu estou com Jesus para o que der e vier, enquanto está tudo bem. Na hora que o problema surge, viram as costas e vão embora. E as provas vêm justamente para revelar o nosso coração. Como tem sido o seu coração diante da dificuldade que você tem enfrentado? Será que você está decidido a ir até as últimas consequências servindo ao Senhor? Esses dias recentemente em um outro país, vários cristãos foram decapitados. Isso, aliás, tem acontecido todo dia. E se isso viesse a acontecer na nossa nação? Até onde nós estaríamos dispostos a ir para defender a nossa fé? Até onde eu estou disposto a dizer: Jesus, eu te amo? Até onde eu estou disposto a dizer: glória a Deus, aleluia? Será que eu estou disposto a ir às últimas consequências? É diante da prova, diante da aflição, diante da dificuldade que o nosso coração é revelado. Aquilo que está oculto dentro de nós, ele é revelado através da luta, através da dificuldade. Na condição de pastor, eu conheço a história de alguns dos irmãos que eu estou olhando aqui. Passaram por muitas dificuldades, mas nunca abriram mão do seu relacionamento com Deus. Não queriam Deus apenas por aquilo que Deus poderia fazer, conforme o último hino que foi cantado antes da oferta. Estavam dispostos a adorar a Deus por aquilo que Deus é, não por aquilo que Deus faz. Tem muita gente que é apaixonado pelas mãos de Deus, por aquilo que Deus pode fazer. Mas diz a palavra de Deus, um dos salmos, que essa é a geração daqueles que buscam a face de Deus. Buscar a face de Deus é buscar adorá-lo, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. E são as lutas e as dificuldades
que revela até onde a gente está disposto a servir a Deus de verdade. Que Deus, não te adoramos por aquilo que o Senhor pode fazer, Pai. Nós te adoramos por aquilo que o Senhor já fez, Pai. Nós te adoramos por quem o Senhor é, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a não desfalecermos na caminhada, Senhor. Quando as lutas, as dificuldades vierem, não permita que nós o neguemos, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a irmos até o fim, Pai. Senhor Deus, porque esse não é o nosso território. Nós estamos aqui de passagem por um tempo. Essa não é a nossa morada definitiva, Senhor. Não permita que os nossos olhos estejam, Senhor Deus, fixos neste lugar, nas riquezas, naquilo que o mundo oferece. Meu Deus, nos ajuda a olhar além, Senhor Deus, muito além daquilo que está diante dos nossos olhos carnais. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, porque nós queremos te adorar, nós queremos te servir, Senhor. Senhor Deus, nós sabemos que um dia, Senhor Deus, essa caminhada vai passar, Senhor. Esse tempo vai passar. Meu Deus, enquanto estamos aqui, nós sabemos que vamos enfrentar lutas, dificuldades, sofrimento, perdas, dores, Senhor. Meu Deus, eu sei que nessa noite a Tua palavra veio de encontro a pessoas que estão passando exatamente por isso. Talvez sendo provadas, tendo a sua fé, meu Deus, provadas pelo Senhor. Talvez sofrendo por causa de decisões, Senhor Deus, tomadas há algum tempo atrás, Senhor Deus, mas nós clamamos pela Tua misericórdia. Senhor Deus, o rei Josafá, um grande homem diante do Senhor, ele tomou uma decisão errada um dia. Ele foi até o campo de batalha, juntamente com o rei Acabe, um rei perverso, ímpio, tomou uma decisão errada. Estava onde não deveria estar, porque tomou uma decisão errada. E quando ele foi cercado pelo inimigo, estando aonde não deveria estar, diz a Tua palavra que ele clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o livrou dos seus inimigos. Apesar de ele estar ali por causa da sua própria decisão, o Senhor não o abandonou. Apesar da maioria dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, termos procurado com as nossas próprias mãos, o Senhor não nos abandona. O Senhor ouve o nosso clamor quando nós buscamos a Tua face. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor. Senhor, que o nosso amor seja puro. Meu Deus, que o nosso coração seja transparente, Pai. Que a nossa alma seja transparente. E diante dos Teus olhos, a nossa alma, Senhor Deus, está nua, descoberta diante dos Teus olhos. Pedro não sabia que ele iria negá-lo. Pedro, quando disse ao Senhor, eu vou com o Senhor até o fim, ele acreditava naquelas palavras, mas o Senhor estava vendo lá no fundo do coração de Pedro que aquilo de fato não era real. Senhor, tantas vezes nós, num culto como esse, durante o período do louvor, nós te adoramos com tanta intensidade, nós te glorificamos, Senhor Deus, e nesse momento, envolvidos nessa atmosfera espiritual, nós declaramos o nosso amor ao Senhor. E aí vem a prova, amanhã segunda-feira, vem a dificuldade, vem os problemas, e nós esquecemos das palavras que nós dissemos diante da Tua presença. Tudo mais parece não fazer nenhum sentido, mas a única certeza que nós temos, Senhor, é que se permanecermos firmes na Tua presença, vai chegar um dia que esse sofrimento vai ter fim. Vai chegar um dia que tudo vai fazer parte de uma história, mas nós vamos estar contigo no céu, na glória, Senhor. E naquele dia nós vamos olhar para trás e vamos dizer: valeu a pena. Valeu a pena estar contigo. Valeu a pena vencer a tribulação, vencer a luta. Valeu a pena. Vale a pena estar com o Senhor. Vale a pena estar com o Senhor. O maior dos nossos problemas, o problema para o qual nós não teríamos nenhuma solução,
Ele foi vencido lá na cruz do Calvário. É o pecado que nos levaria diretamente para o inferno. É o pecado que não poderia ser coberto com dinheiro, que não poderia ser coberto com o nosso intelecto, com o diploma de doutor, com o título. Não poderia ser coberto por nada que nós fizéssemos. Mas o Senhor pagou o preço lá naquela cruz em favor dos nossos pecados. E por isso Deus nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor até o fim, Pai. Não deixa que nossos pés venham, meu Deus, se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que nós venhamos olhar para as tribulações, para as dificuldades. E que no momento que a tentação vier e dizer para nós, não está valendo a pena. Quantas vezes o diabo assoprou no seu ouvido, filho, para que você desistisse, dizendo que não valia a pena, dizendo para você abrir mão. Não está adiantando nada ir para a igreja, não está adiantando nada você ter comprado uma Bíblia, você lê a Bíblia todo dia, olha só como está a sua vida. Quantas vezes, filho, o diabo assoprou no seu ouvido, dizendo que não valia a pena, e você começou a chorar, e as lágrimas correram pelo seu rosto, e você procurou palavras para poder dizer naquele momento, e você não encontrou nenhuma. E por algum momento você concordou com a voz do inimigo, ao pensar que não valia a pena. Mas aí o Espírito Santo de Deus entra em cena. Aí o Espírito Santo de Deus entrou em cena. Ele começou a levar essas lágrimas até o trono da glória do Senhor. E o Senhor não é como o sacerdote ou o sumo sacerdote que entrava lá no Santo dos Santos com o sangue de bode, com o sangue de cordeiros, mas ele mesmo precisava aspergir sobre a sua vida aquele sangue e pagar primeiro pelos seus próprios pecados. Mas ele não sabia se compadecer do pecado daqueles pelos quais ele intercedia. Mas Jesus não, ele entrou uma vez por todas no Santo dos Santos, não com o sangue de bodes, não com o sangue de cordeiros, mas com o seu próprio sangue. E ele conhece a nossa dor, ele conhece a nossa necessidade, o nosso sofrimento, porque ele veio aqui, ele sofreu as nossas dores, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi açoitado, tudo por amor a nós. E se você está aqui hoje, é porque o Senhor tem te guardado como uma menina.